só fazer uma brevíssima manifestação aqui, dizendo que o deputado Alex teve a coragem de entrar na toca do lobo. E é uma pessoa que merece o meu mais absoluto respeito. Tenho convivido com ele desde o tempo que eu estava na Receita Federal, dialogamos muito, tenho um apreço enorme, é um homem que tem convicções, eu sei que defende determinadas posições com as quais podem haver divergência, mas mostrou um espírito público absolutamente admirável, que é o de vir aqui discutir conosco, ouvindo, com muita educação, com absoluta abertura de cabeça, e eu tenho certeza de que ele certamente vai ser um participante ativo nesse debate que pretendemos desenvolver daqui para frente. E o parabenizo por isso. Eu passo a palavra aí para... Eu me somo a isso, me somo a essas palavras, professor. Não pode deixar de fazer essa observação. Minha admiração pelo meu querido amigo deputado Alexis. Eu queria primeiro parabenizar a todo o evento aqui, mas o Flávio Rocha é uma pessoa que a gente se acompanha há muito tempo no ativismo empresarial, e a gente acabou se conhecendo durante a campanha e tudo mais. E eu tenho uma admiração muito grande para aqueles empresários que dão o tapa à cara, dizendo que não ficam só assistindo a economia funcionar. É uma pessoa que fala o que tem que ser falado, e não dá para deixar de ignorar a belíssima empresa que a família construiu, os empregos gerados, o ProSertão, que é para mim um exemplo fantástico de inclusão social produtiva. Então, tenho uma admiração pelo Flávio e todo o grupo, né? Nabil, vamos falar de todos os outros que ampliam bastante esse ponto aqui. Também agradeço muito as palavras do Marcos Sintra sobre a minha posição. Eu sou uma pessoa que eu transito nas religiões sem problema, porque eu tenho uma cultura sempre que diz o seguinte, Sócrates, né, disse uma vez, só sei que nada sei. Então, aquele que tem o copo vazio e a humildade para escutar e aprender, sempre tem a possibilidade de ficar mais rico em conhecimento. Então, de fato, eu não tenho problema com isso. E, humildemente, eu tenho acumulado muitos conhecimentos sobre os sistemas tributários. Até teve recentemente, você não estava, mas foi bem interessante a apresentação feita pelo Sindicreceita, lá na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, na questão da opção de um imposto no modelo de movimentação financeira, mas gerando o crédito para poder fazer uma desoneração da folha. Então, eu achei que tem esse contexto. Eu, né, alguns sabem a minha posição, eu tenho problemas, ou sou crítico, vamos dizer, a melhor frase é sou crítico aos impostos que são cumulativos, aqueles que acabam na cadeia, cada movimentação virar um custo, e que acaba agregando esse custo dentro do preço do todo, né, do produto. Quando as cadeias são curtas, isso realmente é irrelevante. Quando as cadeias são mais longas, isso pode ser um fator de perda de competitividade. Também tem um ponto de princípio, e tudo que o Flávio falou eu concordo, tudo que o Marcos Sintra falou eu concordo, nas questões de simplificação, nas questões, vamos dizer, de se ser mais fácil de cobrar, de evitar evasões, isso a gente está alinhado. Essa é uma página. Quando a gente vira a segunda página, eu faço uma pergunta que acho que tem que ser também recebida e analisada. O imposto sobre o valor agregado, ele tem por princípio tributar aquilo que agregou na movimentação, ou seja, na atividade, seja com a mão de obra, seja com insumos, seja com um serviço contratado, agregou, então ele vai sempre atrás de um suposto, eu digo suposto, porque nem sempre quando se agrega gera lucro, mas um suposto agregação de valor. Então ele está sempre atrás disso. Então, empresas que agregam muito, uma Apple, que tem números fantásticos de resultados, Google e tudo mais, pagam mais impostos, pelo princípio do IVA. Pelo princípio da movimentação financeira, uma empresa do mesmo tamanho de uma Apple, mas que não tenha tido lucro por algum motivo, uma grande empresa de aço, uma grande empresa, sei lá, pelo princípio de movimentação, a gente não enxerga se tem ou não tem lucro, a gente nem quer saber. Até o Flávio fala, não vou conseguir mais aí atrás
se as ovelhinhas estão passando de uma cerca para outra, como era na Idade Média, quando nasceu o princípio. Mas elas vão pagar imposto da mesma forma. E aí, eu não, por princípio, não acho isso justo. Eu acho justo o imposto sobre a geração de riqueza e não a movimentação financeira. E a movimentação financeira não obrigatoriamente gerou uma receita. Vamos falar das ações, vamos dizer, quem faz trade, quem vai para as operações mais sofisticadas, inclusive, agora esqueci a palavra, não é... Derivativos, obrigado. Não obrigatoriamente toda operação deu resultados positivos, mas vão ser cobrados impostos pelo princípio da movimentação financeira. Então, essa é uma questão que eu coloco sobre o princípio, né, o fato gerador, se nós estamos realmente sendo corretos. A gente pode, como sociedade, falar assim, Alex, como bem começou a palestra, Marcos Cito, nada é perfeito, é um trade. Será que o trade que nós estamos falando agora não é mais justo do que o atual sistema que temos? Provavelmente até seja, porque o atual sistema é tão ruim que aqui está todo mundo perdendo. No Brasil, e a gente olha a nossa economia, a gente olha a pobreza que nós temos, as desigualdades se multiplicam, claramente o nosso sistema tributário joga contra o nosso próprio país. Então, a reforma é necessária? É. Numa discussão ampla que nós podemos fazer? É. Minha opinião, um imposto sobre movimentação financeira ele tem que ter uma alíquota baixa, bem baixa, eventualmente para substituir lá a desoneração da folha, de modo a gente substituir alguma coisa que é muito ruim por uma outra coisa que tem um sentido até interessante, porque nesse caso, como é uma contribuição previdenciária, é toda a sociedade pagando pela sua previdência. Enquanto que hoje, quem paga por boa parte da sociedade é quem tem CLT, né? Quem não tem, não está pagando. Aliás, boa parte dos funcionários públicos que ganham acima dos 5 mil e pouco, fiquem sabendo que vocês estão contribuindo para um monte de gente que não são vocês, tá certo? Porque o excedente do que vai aposentar não é para vocês, é para o resto da sociedade. Então, minhas considerações são apenas essas, mas eu parabenizo, acho que a discussão continua, Sintra, e a gente vai ter que, como sociedade, encontrar o ponto de equilíbrio para poder fazer essa escolha de qual que vai ser o nosso sistema tributário. Uma coisa é certa, não dá para continuar com essa porcaria de sistema que gera tantos contenciosos, que gera tanto trabalho de apuração, que tem tanto custo, que tem tanta evasão, né? 30% é isso mesmo que a gente aponta, de gente que não paga, sem falar aqueles que estão dentro do sistema, operando conforme a lei, que pagam muito pouco por causa de uma zona franca de Manaus, por alguma outra subsídio tributário cruzado aqui no Brasil, que acaba na alíquota efetiva, mas o que esses caras pagam no final das contas? Pagam muito pouco e são muito grandes. Então, era essa a minha contribuição. Obrigado pela atenção. Flávio, um grande abraço. Vamos em frente, que o Brasil é nosso, só basta tomar posse. Eu sempre falo isso, né?